Aleluia! Saudações, queridos irmãos, povo de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus por essa manhã de quarta-feira. Aqui estamos mais uma vez no nosso canal aí, nossa conta de Facebook, chamado Para Quem Gosta de Bíblia. Também estaremos compartilhando esta mesma mensagem no nosso canal do Instagram e no YouTube. No YouTube, eu te peço, desde já, por gentileza, antes de nós começarmos aqui a falar do assunto que queremos abordar, a sua gentileza de nos ajudar aí, divulgando o nosso canal, comentando, se inscrevendo, marcando lá o sininho, para que o YouTube entenda que o nosso canal tem uma relevância e que possa, de alguma forma, nos ajudar também a valorizar o nosso canal, ok? Você vai estar sendo um cooperador do Evangelho, conforme o apóstolo Paulo, ali na sua epístola aos Coríntios, 1 Coríntios 3, no verso de número 3, se não me falha a memória, ou 6, ele diz que nós somos cooperadores de Deus. Então, o Evangelho, ele não foi pregado por anjos, ele é pregado pelo ser humano, por nós. Então, hoje você pode ir não só fisicamente, como também pode ser um ajudador, cooperador da obra missionária por meio desta ferramenta chamada aí redes sociais. Para quem gosta de Bíblia, se você quiser que está aí comigo online, já tem uma pessoa aí, seja bem-vindo, seja Deus louvado pela sua vida. Ainda não apareceu o nome para mim aqui, mas Deus vos abençoe, meu irmão, minha irmã, ou meu amigo, minha amiga. Eu quero falar nesta manhã sobre um texto doutrinário do apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, o seu quarto capítulo, Efésios capítulo de número 4, e o seu verso de número 10, 11 e 12, que diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Ministérios, queridos, funções, objetivos, propósitos específicos dentro do reino de Deus. O texto está falando aqui, o apóstolo Paulo está falando acerca de Jesus. E ele quem? Ele, Jesus, ele mesmo. Se você ler o contexto aqui, você vai ver que o apóstolo Paulo está se referindo ao que Jesus fez. Jesus instituiu o Espírito Santo, Cristo, Deus, na sua soberania, aprove a Deus delegar encargos à sua noiva, como é também conhecida a igreja. E para que a igreja fosse administrada na terra, a uns ele chamou para ser apóstolos, outros para ser profetas, a outros ele chamou para ser evangelistas, a outros ele chamou para ser doutores, algumas traduções, e ou mestres, no versículo de número 11. E o intuito é isto, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu vou falar mais raso, mais superficialmente sobre o apostolado, que significa uma função de destaque, que seria como se fosse
numa outra área, vamos dizer, empresarial ou industrial, um superintendente, né, que supervisiona todo o campo. Um apóstolo, ele tem esse tipo de atividade. O evangelista, o próprio nome já diz, evangelista é o responsável pelo querigma de Deus, que é a proclamação do evangelho. Minha tia Solange está aí conosco aí, Deus abençoe. O evangelista, ele é responsável pelo querigma, que é a palavra de onde origina-se proclamação do evangelho, ou também marturia, que também deriva a palavra Marte, que é alguém que de fato se dedica à causa de evangelização do evangelho. Apóstolo, um superintendente geral de tudo, os campos, de toda a obra. O evangelista, aquele que evangeliza, que está responsável por motivar, por aprender e ensinar sobre o que é de fato evangelizar alguém. O doutor, ou em algumas traduções, mestre, é aquele que se aprofunda mais na parte acadêmica, é aquele que se preocupa mais em fazer mestrado, doutorado, PhD, para que alguns assuntos que a gente entende superficialmente sejam melhor esclarecidos. É aquele que de fato se aprofunda no estudo, aquele que vai estudar os originais, aquele que vai aprender grego, hebraico, aramaico, vai se aprofundar naquela questão toda acadêmica. É o doutor ou mestre. Mas eu quero nesta manhã falar mais um pouco aprofundadamente sobre os dois ministérios, o de pastoreio e o de profeta. Profeta e pastoreio. O pastor, ele é alguém que trabalha com a parte de orientação pastoral, gabinete, trabalha com aquela parte mais emocional, psicológica do seu rebanho, que se preocupa em realmente, de fato, não perder as suas ovelhas, em cuidar das suas ovelhas. O pastor, ele tem esse trabalho. Uma das traduções da palavra pastor é aquele que vê, aquele que enxerga. Ele tem uma visão macro da sua igreja, panorâmica da sua igreja, do seu rebanho, da sua agregação, da sua denominação. 5 ministérios, a igreja está submissa, subalterna. Alguns eruditos acreditam que aquela parábola de Mateus capítulo 25, quando fala de 5 noivas prudentes e 5 noivas nécias, as 5 noivas prudentes representam esses 5 ministérios que Paulo lista aqui em Efésios capítulo 4 e os seus versos 11, para que a igreja seja edificada, aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, edificação no corpo de Cristo, é o que o texto vai falar acerca dessas pessoas. Então, o pastor é aquele que vê, é aquele que se preocupa, e a Escritura diz que todos esses ministérios eles precisam ser reconhecidos, abençoados. Você serve a sua membresia, a gente não tem que se preocupar com nos adiantar para poder alcançar um cargo, ter um cargo, mas você precisa se desprender, servir a igreja, porque você servindo a igreja vai discernir o seu ministério. Aquele que é discernido, ele não se lança, ele não se promove, ele é discernido no seu chamado pela própria membresia. E a Escritura diz que todos os ministérios que eu acabei de listar, o trabalhador ou aquele que está na posição, ele precisa ser recompensado, ele é digno do seu salário, a Bíblia diz. Paulo vai falar sobre isso em 1
de Timóteo, se não me falha a memória, no seu capítulo de número 5. Aos Gálatas, as pessoas que têm seus líderes, que têm os seus pastores, precisa honrá-los. Honrá-los. Gálatas, capítulo de número 6, no verso de número 6. Se você é instruído por um homem de Deus, se você está debaixo da legalidade, da autoridade de um homem de Deus, seja ele pastor, apóstolo, profeta, evangelista, doutor ou mestre, ele é o seu mentor, ele te instrui. A Escritura, ela diz em Gálatas 6:6, o que é instruído, ou seja, a pessoa que é instruída na palavra, ela deve repartir de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então você, meu irmão, que está aí numa denominação, que toma conta de um rebanho, que tem um destes cargos dentro da igreja, Gálatas 6, Paulo vai ensinar que aquele que é instruído, ou seja, a agregação que é instruída por você, todos aqueles que bebem da sua fonte, aquele que é instruído, ou seja, a pessoa que está ali debaixo da sua autonomia, da sua autoridade, você a instrui, essa pessoa deve repartir de todos os seus bens com aquele que o instrui, ou seja, o seu pastor, a sua pastora, o seu apóstolo, o seu profeta, o seu evangelista. O trabalhador é digno do seu salário. 1 de Tessalonicenses, vou dar mais uma referência bíblica, seu capítulo de número 12, vamos ler aqui para a gente respaldar um pouco mais essa questão de que o trabalhador, e que é o homem de Deus, que é a mulher de Deus, segundo a Escritura, ela é digna do seu salário. Infelizmente tem muitos cabeçudos aí, falastrão, paroleiros, falam do que não sabe, do que não tem autoridade para falar e criticam pastores, dizem que pastores são lobos, que existem alguns, claro, mas toda regra tem as suas exceções, que pastor rouba dízimo, que enfim, toda aquela questão pejorativa que lançam em cima dos homens de Deus. Mas vamos ler o que a Bíblia diz. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, seus versos de número 12, diz assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamos, irmãos, também que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Especificamente o versículo de número 12 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, é contundente. Rogamo-vos, Paulo diz, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Eles precisam ser reconhecidos, ser valorizados. Gálatas, capítulo de número 6 diz que o que é instruído na palavra por um homem de Deus, ele deve repartir de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, o homem de Deus, seu pastor, sua pastora, o seu líder, ele deve ser honrado de alguma forma. Mas vamos lá, aprofundando sobre a função pastorado e a função profecia. Conforme eu disse, o pastor, ele precisa ter uma direção de Deus. Existem pastores chamados e os chamados pastores. Não sei se você compreende. Assim como existem os profetas chamados, como também os chamados profetas. Os chamados profetas são aqueles que se autodenominam profeta, mas eles não foram chamados para ser profeta. Os pastores que são chamados, eles de fato são pastores chamados, mas existem aqueles que se chamam pastores. Ele não foi reconhecido como pastor diante de Deus. Então, precisamos discernir.
E acerca do pastor, conforme eu já disse, é aquele que vê, aquele que cuida, aquele que está preocupado em instruir ao seu povo, se preocupa em orientar, em alimentar, em acalmar, de fato, todo um trabalho que requer uma psicologia para se cuidar de ovelhas. E tem algo interessante. Um pastor foi chamado para ouvir o povo. Olha o detalhe aqui. Um pastor foi chamado para ouvir o povo. E aqui é onde está uma palavra de Deus que subiu ao nosso espírito durante esses dias. Eu quero compartilhar, se tiver algum homem de Deus que vá ouvir este vídeo aí. Um pastor é chamado para ouvir o povo. Contudo, irmãos, isso aqui é interessante e importante ouvir. Muitas vezes, suas mensagens, as mensagens dos pastores, as admoestações, as correções, são influenciadas pela pressão do povo. O povo pressiona, leva uma série de problemas, porque ele foi chamado para ouvir. Correto? Um pastor foi chamado para ouvir o seu povo. Porém, contudo, muitas das vezes, esse ouvir em excesso o seu povo lhe influencia e a sua mensagem termina sendo baseada naquilo que ele ouve. Influencia, a pressão influencia. Vou dar 2 exemplos clássicos, emblemáticos, que eu acho que não preciso dar mais nenhum após dando estes. Moisés. Quem duvida do chamado de Deus na vida de Moisés? Do legado que Deus colocou sobre a vida de Moisés? Porém, contudo, a forte influência, a forte pressão que o povo exercia sobre Moisés acabou que em alguns momentos, em dado momento do seu ministério, ele foi influenciado pela pressão do povo. Lembra quando a Escritura diz que o povo pressionou Moisés por estar em falta de água e Deus dá um comando a Moisés. Moisés, apenas fale com a rocha. E Moisés, influenciado, pressionado, atribulado pelo povo, Moisés vai e bate na rocha. Segundo exemplo, na mesma família, um outro sacerdote, Arão, irmão de Moisés. Moisés sobe ao cume do monte Sinai para receber as ordenanças de Deus para orientar o povo, os 10 mandamentos, o decálogo, as 10 leis de Deus, as tábuas do concerto. E quando Moisés chega, desce após os 40 dias, o que acontece? O povo não teve paciência, pressionaram a Arão e fez com que Arão transgredisse a lei de Deus. Ele era o líder ali. O líder é a representatividade do seu povo. O povo segue o líder. O povo pressionou, ele não teve postura, acabou cedendo à pressão do povo e construiu um bezerro de ouro e o povo adorou, idolatrou aquele bezerro. Pastor, sacerdote, ele é chamado para ouvir o povo, porém, contudo, muitas das vezes se vê numa situação de tanta pressão que acaba pregando algo, falando algo, ensinando algo, porque recebeu pressão do povo. Isso é um problema, isso é uma situação complicada, meu irmão. Glória a Deus. Eu acho que o recado, para quem tem ouvido, ouça nessa manhã. Eu, claro, estou aqui exercendo a minha função de evangelista, mas Deus tem nos dado graça para nos aperfeiçoar em outros fundamentos. Não quero fazer aqui nada daquilo que eu não fui chamado para fazer, eu tenho plena consciência disso.
cada um esteja na posição que foi chamado. Eu não estou aqui exortando homens de Deus, eu não estou aqui disciplinando-me. Quem sou eu para isso? Eu sou evangelista, eu sei do meu chamado. Deus tem me aperfeiçoado na sua palavra e eu estou aqui só apregoando uma mensagem que com certeza eu acredito que vai servir para a edificação do corpo de Cristo, conforme nós lemos aos Efésios capítulo de número 4 e verso de número 11. Por misericórdia, eu estou dentro deste escopo de legalidade dada por Deus, evangelista. Então eu estou pregando para a edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério, Efésios capítulo de número 4, 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então muitas das vezes o pastor, ele é pressionado pelo povo e ele termina apregoando ou fazendo algo influenciado pelo povo, como Moisés bateu na rocha quando era para falar, como Arão construiu um bezerro de ouro quando não era para repreender, exortar aquele povo e colocar aquele povo no lugar dele e não idolatrar ídolos. Pastor, amém? Eu disse que ia aprofundar apenas nessa breve reflexão aqui para quem gosta de Bíblia, as duas funcionalidades, pastoreio e profeta. O profeta, meu irmão, a Bíblia diz que Deus induz profetas. Deus chama Ezequiel e disse para Ezequiel: põe a ti de pé e eu falarei contigo. Qual a diferença? O pastor, ele foi chamado para ouvir o povo e o profeta foi chamado para ouvir a Deus. O profeta, ele prega aquilo que Deus fala com ele. Não estou dizendo que Deus não fala com um pastor. Estou aqui destrinchando a questão das funções. O profeta, ele ouve da parte de Deus e entrega, assim diz o Senhor. Foi isso que aconteceu ali com Ezequiel, capítulo de número 2. Ezequiel, capítulo de número 3. Nós vamos ler esse texto. Grandes mensagens, queridos, grandes ideias podem receber violenta oposição de mentes medíocres. A palavra medíocre é aqueles que estão somente ali na média, né? Não buscam compreender, julgam, criticam. É por isso que existe uma frase: não julgue o profeta, julgue a profecia, julgue a palavra, porque o profeta ele foi chamado para isso, para dizer assim diz o Senhor. Toda profecia, de fato, de Deus, ela vai anteceder sempre assim diz o Senhor. E toda profecia ela tem que ter respaldo na Bíblia. Grandes mensagens, grandes pregações vão receber hostilidade, violenta pressão e oposição de mentes medíocres. Talvez você, meu irmão, que Deus chamou com esse legado ministerial de ser profeta, esteja pregando e a sua membresia ou o lugar que você foi pregar não recebeu a sua palavra ou hostilizaram. Mas descanse, profetiza, descanse, profeta. Um homem pode morrer, querido. Escute isso. Nações podem se levantar e cair. Uma ideia ou uma palavra, uma mensagem, uma mensagem, ele sempre vive, permanece vivo. Mensagens são resistentes à morte. Então não é vão nada daquilo que Deus, de fato, Deus tem te usado para instruir, para pregar. Se for de Deus, não vai morrer. Existe um sermão registrado aí nos anais da história, isso nos séculos passados, que até hoje é lembrado nos nossos dias. 1714, Jonathan Edwards, que bebia da fonte de George Whitefield, dois pregadores puritanos do século passado, homens de Deus, reformadores. Esse sermão
pecadores arrependidos nas mãos de um Deus irado. Pode pesquisar que você vai ver o impacto dessa mensagem. A Bíblia diz que esse homem pregou em um dia em que as pessoas uivavam, os dentes rangiam, as pessoas seguravam nas pilastras pela unção que saía dos lábios, a autoridade que saía dos lábios daquele homem, Jonathan Edwards. Mensagens, querido, vão receber hostilidade, vão receber pressões, vão ser criticadas por pessoas medíocres, mas elas vão sobreviver. Foi para isso que o Senhor levantou Ezequiel, e eu quero fazer menção da palavra de Deus aqui nessa manhã, para ensinar, compartilhar algo da parte de Deus. O texto base da reflexão é aos Efésios, capítulo de número 4, seus versos de número 10, 11 e 12. Deus chamou a uns como apóstolos, outros como profetas, outros como pastores, evangelistas, doutores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. E cada um, Paulo vai dizer, fique na posição que foi chamado. Então, o profeta, ele ouve a Deus e entrega ao povo assim diz o Senhor. O pastor, muitas das vezes, ele ouve o seu povo e acaba sendo influenciado. Citei 2 exemplos, vou repetir para quem possivelmente chegue agora. Moisés foi influenciado pela pressão do povo, não foi uma nem só 2 vezes. Eu mencionei uma que foi aquela questão da água, que o povo questionou lá, se não me falha a memória, em Meribá, e ele, ao invés de falar, digo, com a rocha, ele agride a rocha, que na tipologia bíblica, na teofania bíblica, a rocha representa Cristo. É a representatividade de Deus por meio de objetos ou coisas ou pessoas na terra. Chama-se teofania ou antropomorfismo. Se você quiser, pesquise depois. Então, a rocha ali representava Cristo e Moisés taca lá o cajado na rocha por causa da pressão do povo. Arão, por causa da pressão do povo, constrói um bezerro de madeira. Compreenda isso aqui. Mas o profeta, ele ouve. Assim diz o Senhor, ponha-te de pé. Vou ler aqui a palavra de Deus. Ezequiel, capítulo de número 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Ou melhor, capítulo de número 2. E disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. É Deus falando. E os estudiosos dizem que, assim como Jeremias, e nós vamos falar de Jeremias um pouquinho depois, Ezequiel também era um profeta melindroso. Subentende-se que toda vez que Deus queria falar com Ezequiel, tinha que dizer, fica-te de pé, põe-te de pé. Eu fui procurar essa expressão, filho do homem, dentro do livro de Ezequiel, que são 48 capítulos, estou ensinando. Essa expressão, filho do homem, vai aparecer 93 vezes. Isso porque todas as vezes que Deus queria falar com Ezequiel para entregar uma mensagem ao seu povo, Ezequiel estava indisposto, moroso, choroso, por causa do peso da responsabilidade de dizer assim diz o Senhor e pregar para quem? Pregar para o povo de Deus. Eu vou ler capítulo 2. E disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim um espírito quando falava comigo e me pôs em pé e eu vi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este dia. Capítulo 2. Ezequiel foi chamado, levantado para pregar, assim diz o Senhor, dentro do arraial, no meio
do povo de Deus. E não é assim, querido, com você hoje, profeta, profetiza, que tem pregado e tem sido hostilizado pelas mensagens que você prega. Capítulo 3, eu estou soltando aqui, poderia ler o capítulo 2 todo e você vai ver que a mensagem contextualizada é Ezequiel falando com o povo. Só que o profeta, ele não ouve a pressão do povo, ele não se abate com a pressão do povo, ele prega, ele entrega o recado de Deus, ainda que ele seja hostilizado, perseguido. E eu vou te mostrar casos em que, daqui a pouco eu falo, um homem de Deus pagou o preço por causa disso. Se quisermos viver piamente em Cristo, padeceremos perseguições. Paulo vai escrever isso a Timóteo. Capítulo 3, depois me disse, filho do homem. Perceba que Deus sempre chama de filho do homem. Essa expressão é usada também para Cristo. Na antiga aliança é só em Ezequiel e em Daniel que você vai ver essa expressão filho do homem, que é a mesma expressão que é usada também para falar sobre Jesus ou de Jesus. Então vá pegando aí que é algo de Deus que está sendo ministrado. Só existe uma vez no livro de Daniel essa expressão, filho do homem, se não me falha a memória, capítulo 8 de Daniel. Não vou dar o versículo aqui porque não me lembro agora, estou evitando passar referências incorretas. Mas são 93 vezes que a expressão filho do homem aparece no livro de Ezequiel e uma vez no livro de Daniel. E aí, o versículo 3, versículo 2. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, que é a palavra, que é o oráculo de Deus. Deus falando com o profeta. Versículo 3. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, ou seja, recebe a minha palavra, encha as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E aí Ezequiel responde, então comi e era na minha boca doce como mel. Versículo 4, disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Oh, glória! Oh, glória! Versículo de número 11, Ezequiel capítulo 3. Eia, pois, vai aos filhos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Era assim que Deus mandava Ezequiel ministrar. Era dessa forma. Ele não tinha escolha, ele não tinha escapatória. Eu estou ministrando, aprofundando as duas patentes de pastor e de profeta. O pastor ele vai ouvir o povo e muitas das vezes ele vai ministrar segundo aquilo que ele ouve do povo e corre o risco de ser influenciado como Moisés foi, como Arão foi. Agora o profeta não, o profeta ouve a Deus e entrega. Versículo de número 27 de Ezequiel, capítulo 3. Mas, quando eu falar contigo, Ezequiel, abrirei a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor, quer quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque é casa rebelde. Irmão, isso é forte que eu estou pregando para você aqui, meu irmão. O profeta, ele recebe de Deus e entrega. Amós, capítulo de número 3. Bramiu o leão, quem não temerá? Quando o profeta abrir a boca, meu irmão, é para temer. Amós 3 e 8, 7 e 8. Versículo de número 8. Não falará nada a Deus sem que antes comunique aos seus servos os profetas. Eu gosto de um texto em 2 de Crônicas, capítulo de número 20 e o verso 20. Creia no Senhor Jesus, sereis salvos. Creia nos seus profetas e sereis salvos. Não menospreze, meu irmão, um profeta genuíno, um profeta bíblico, um profeta que foi chamado de fato. Deus não oculta nada aos seus profetas. Dentre tantas outras atribuições, Abraão também era um profeta de Deus. E a Bíblia diz, ocultaria eu alguma coisa ao meu servo Abraão? Capítulo de número 18 e o seu verso de número 17 do livro do Gênesis.
Oh, glória! Estou sentindo a graça, querido. O profeta foi chamado para isso, para ouvir de Deus e entregar. Talvez você que chegou agora aí não esteja compreendendo, não esteja pegando o carro pela metade, mas escute do início que você vai entender o que é que Deus está falando nesta manhã. Diante da incredulidade, meu irmão, você deve permanecer firme, porque sabe que Deus tem um direcionamento na sua vida. Você tem que ter essa convicção, meu irmão. Não deixe que o inimigo ou mesmo pessoas bem intencionadas, existem pessoas bem intencionadas, mas que estão de alguma forma tentando dissuadir você. E o inimigo vai usar esse gancho para derrotá-lo. Não permita que elas o confundam, que o induzam a duvidar de você mesmo e daquilo que Deus tem por meio da sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Pastor, profeta, evangelista, apóstolo, doutor e mestre. Eu estou aprofundando as duas funcionalidades dentro do corpo de Cristo, no ministério da palavra, pastor e profeta. Louvado seja Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu sacerdote, um homem de Deus, um homem de Deus. Os homens que Deus tem levantado sobre minha vida, a respeito da minha vida, da minha família, homens de Deus, de que eu não tenho o que falar, senão coisas boas, senão coisas favoráveis. Glória a Deus. Eu vou fazer menção de mais um homem de Deus que foi chamado para isso, meu irmão. Para dizer assim, diz o Senhor, para vaticinar, profetizar a palavra de Deus, com o diapasão da palavra, com a instrução da palavra. 1 de São Pedro, capítulo de número 4, seus versos de número 10 e 11. A Escritura diz que aquele que administre conforme o dom, conforme o recebeu. Aquele que fala, fale como que entregando os oráculos da palavra. Aquele que prega, pregue na força que o Senhor supre ou concede, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado por meio da pessoa eterna e bendita de Jesus Cristo, a quem pertence a glória eternamente. Amém. Glória a Jesus. Jeremias, queridos. Jeremias recebeu da parte de Deus, no ventre da sua mãe, o ministério profético. Vamos ver aqui o que Jeremias sofreu. Eu separei aqui alguns textos. Por conta desse legado, desse chamado da parte de Deus para a sua vida, Jeremias teve que sofrer alguns perrengues, meu irmão. Porque a mensagem, ela é uma espada cortante de 2 gumes que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções dos nossos corações. Aos Hebreus capítulo 4, e seu verso número 12. Nada está oculto aos olhos daquele que haveremos de dar conta. Versículo de número 13 de aos Hebreus 4. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele. Nada é escondido que não venha a ser sabido. Então Deus, ele desnuda, meu irmão. Deus, ele revela. E essa funcionalidade dentro dos 5 ministérios que a igreja está passiva, subalterna, é do profeta. O profeta vem com uma palavra direcionada de Deus, meu irmão. O profeta vem com uma espada, ele é sacado da sua aljava. E Deus atira a flecha e ela vai acertar o alvo. A palavra de Deus fará tudo aquilo que ele apraz. Não voltará para Deus vazia, diz a Bíblia em Isaías 55, 11. Mas vamos ver aqui, Jeremias capítulo de número 1. Eu vou ler a partir do versículos 4. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Jeremias se lamentava, se lamuriava por causa da pressão, da responsabilidade do chamado. Versículo de número 7. Mas o Senhor me disse:
Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te mandar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Perceba que eu estou pregando para você respaldado nas Escrituras. O profeta recebe de Deus o que ele vai entregar. Um pastor, às vezes, ouve as demandas do seu povo, todas as queixas, todos os gabinetes, todos os telefonemas de críticas, de reclamações. Ah, fulano falou isso, fulano disse aquilo, ciclano disse isso, ciclano disse aquilo outro. E no ouvido do pastor, aí o pastor vai e acaba pregando em cima daquilo que ele recebeu de críticas. Influência. Moisés foi influenciado, Arão foi influenciado. Poderia te dar vários exemplos aqui, mas o livro vai ficar extenso. Mas o profeta, perceba, versículo de número 9, Jeremias 1. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. É o Senhor que põe as palavras na boca do profeta, meu irmão. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e plantares. Perceba, meu irmão, o texto é claro, eu não estou inventando, não estou forçando. Algumas mensagens do profeta é para derrubar mesmo, meu irmão, poste ídolo, é para ferir mesmo, é para chocar mesmo. Deus levantou o profeta para isso. É o texto bíblico. Ele não só vai edificar, como também vai derrubar, vai destruir, como Jerubaal, ou seja, Gideão destruiu os postes ídolos de Baal e Acera, como Elias confrontou os profetas também de Baal e os envergonhou. Oh glória, Deus vai dar profetas. Deus tem dado profetas, ainda existem profetas, ainda existem remanescentes. Ontem eu orava, em dado momento, quando Elias se viu pressionado pelas críticas, desassistido, entristecido, Deus disse: fique de pé, porque ainda tem 7 igual a você que não se rendeu. Receba essa palavra nessa manhã. Se você está se sentindo perseguido, afrontado por alguém, que não está sendo compreendido por alguém, seja compreendido por Deus, porque você é um profeta, uma profetisa da parte de Deus. Minha irmã Rita, seja louvado Deus pela sua vida. Forte abraço. Escute, ainda versículo 11 de Jeremias 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, quem é que vê Jeremias? E é uma analogia aqui, é uma figura de linguagem no texto. Jeremias disse, vejo uma vara de amendoeira. Versículo 12. E disse-me o Senhor, vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir, meu irmão. O profeta, ele precisa pregar, porque Deus colocou, versículo 9 de Jeremias 1, a palavra na boca do profeta e ele precisa entregar. Ele recebe o oráculo de Deus e ele vaticina, ele prega segundo a palavra de Deus. E é Deus quem faz a palavra dele prosperar. Deus falou, versículo 12, Jeremias 1, eu velo para que se cumpra a minha palavra, Jeremias. Algumas situações que por conta do ministério profético dado a Deus, Jeremias teve que atravessar. Jeremias não só, pregava uma mensagem que derribava, como também que construía e que derribava. Em dado momento, Jeremias tentou interceder por um povo contumaz, de dura cerviz, coração impenitente, um povo incrédulo, idólatra. Versículo 14, versículo 7 de Jeremias 14. Jeremias intercede em vão pelo povo. Escute o que o texto diz. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Jeremias está aqui assumindo os pecados do povo,
intercedendo diante de Deus. Escute o que é que Deus vai dizer no versículo 11 de Jeremias 14. Disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para o bem. Deus não ouve a intercessão de Jeremias porque o povo era um povo ruim, meu irmão. O profeta precisa entender isso. A igreja precisa entender isso e respeitar os ministérios que Deus levantou na igreja. Talvez alguém tenha te colocado aí, ou vai colocar pessoas depois. Compartilhe, por favor, esse vídeo. Tem pessoas que estão paralisando o seu chamado, está atrofiado, está desassistido, desmotivado, porque Deus deu uma mensagem que muitas das vezes não é aquilo que as pessoas almejam. As pessoas vão para a igreja com uma perspectiva hoje de um Deus que tem sido apregoado pelos coaches da vida, as mensagens emocionalizadas, sentimentalizadas. A palavra, meu irmão, ela precisa ser pregada. E Deus tem uma palavra para cada área da sua igreja, para cada grupo da sua igreja. É por isso que ele tem pastor, é por isso que ele tem evangelista, é por isso que ele tem apóstolo, é por isso que ele tem profeta, e é por isso que ele tem os doutores e os mestres para ensinar. Há uma diferença entre você apregoar e você ensinar. Pregar é algo rápido. Uma mensagem que eu, ouvindo um certo pregador ministrar, ele disse que existem aquelas mensagens que são um sermão punhal, né? Rápido, incisivo. Não é a mensagem espada que é longa e comprida. E muitas das vezes é tão comprida que não cumpre o propósito. Então, o profeta, ele prega o sermão punhal. É rápido, rasteiro, entrega o recado e quem tem ouvido vai escutar. Jeremias está intercedendo pelo povo. Jeremias 14, e Deus disse, não rogue por esse povo para o bem. Escute, é Deus falando pela palavra. No capítulo 15, escute o que Deus vai fazer. Vai falar Jeremias. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Josué se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Eita, meu Deus. Deus está falando com Jeremias. Pega duas figuras do Antigo Testamento, que eu já mencionei aqui, citei no início da mensagem, Moisés e Josué. Ainda que estes dois homens viessem interceder por este povo aí, Jeremias 14, ou melhor, capítulo 15, verso 1, o texto está dizendo, eu não vou ouvir, tira-os da minha frente, lança-os fora da minha presença, diz o Senhor. Meu Deus, eu não sei se vocês estão compreendendo. Eu estou com duas pessoas aí, mas eu vou orar a Deus. Deus não me deu essa palavra à toa, não. Essa palavra vai chegar em outros lugares. Deus vai chegar em outros lugares com essa mensagem. A palavra dele não voltará para ele vazia. Tem pessoas que estão precisando. Nós estamos na reta final, meu irmão. Estamos na reta final. Infelizmente, algumas agregações estão inchando os seus templos. As pessoas estão ali, ó, mutuadas, com a vida do jeito que quer. Chegou, mas não quer transformação. É aquela pessoa que aceitou a Jesus, mas a cachaçinha não larga. Aceitou a Jesus, mas o baseadinho não larga. A chupetinha de Satanás não larga. É aquela pessoa que aceitou a Jesus, mas a vida promíscua, a vida de adultério, a vida de fornicação não larga. As vestes são a mesma, é aqueles modelitos de... Meu Deus! As pessoas estão indo para as igrejas apenas no oba-oba, mas não querem mudança, não querem transformação, meu irmão. O evangelho é transformação, é mudança de status quo, é mudança de mente, é mudança de ação, é mudança de atitude, é uma mudança radical. O Espírito Santo precisa fazer isso e as pessoas precisam dar lugar, mas infelizmente hoje, venha como estiver e permaneça como estava. Fica aí no meio, fazendo número, dando sua oferta, dando seu dízimo. Não, meu irmão, Deus quer tratar e só a palavra, meu irmão. Só o diapasão das escrituras, só a sintonia, o alinhamento com a escritura pode tratar o ser humano, meu irmão. Capítulo 18, muito conhecido nosso, já vou finalizar. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo,
lança-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Deus faz do vaso, meu irmão, conforme ele parecer bem, conforme a vontade dele, absoluta. Então veio a minha palavra do Senhor, Jeremias 18:5, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez deste oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deixa o Espírito Santo trabalhar, meu irmão, na sua vida. Você, admirador do Evangelho, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e você que está na igreja, ele faz da sua vida, ele é o oleiro, você deu lugar ao Espírito Santo, você deixou o Espírito Santo entrar, então deixa ele fazer a obra, não resista. 1 Coríntios capítulo 4, verso 7, temos um tesouro em vasos de barro para que a excelência da glória não seja nossa, mas seja dele. Deixa ele trabalhar, deixa ele agir. Isso aqui, ó, é Deus falando com a igreja, meu irmão. É Deus falando com o seu povo. Jeremias teve que passar alguns perrengues por conta das mensagens que pregava. Eu não sei qual é a luta que você está atravessando, profeta, profetiza. Mas Jeremias também passou. Capítulo 20. A Bíblia diz que Jeremias entrega uma mensagem a um homem chamado Pazur. Pazur fere a Jeremias e mete um cepo nos lombos de Jeremias. Meu irmão. Vão fazer isso com você. Vão lhe oprimir. Vão lhe martirizar, vão te rotular, vão te criticar. Dentro da sua casa, dentro da sua igreja. Vão fazer isso com você. Vão colocar um cepo em você para tentar te amordaçar. Mas Deus, na hora certa, no momento certo, vai te honrar, vai te colocar de pé. E eis que envergonhados e confundidos serão todos os que contenderem contigo. Perecerão, tornar-se-ão em nada os que contenderam contigo, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem pode receber essa palavra? Capítulo 20 de Jeremias. Da glória. E Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias, que profetizava estas coisas. Quais coisas? Jeremias vinha sentando a marreta, falando do pecado do povo, denunciando o pecado. Versículo de número 15. Versículo de número 12, 13 e 14 de Jeremias 19. E assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr esta cidade como Tofet. E as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas, como o lugar de Tofet. Como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso, e todo o exército dos céus, e ofereceram libações e deuses estranhos, vindo, pois, Jeremias a Tofet, para onde o tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da e disse a todo o povo: assim diz o Senhor. Ei, de cabaçúbria, flácia. Jeremias disse: o Deus de Israel, eis que te trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz para não ouvirem as minhas palavras, diz o Senhor. Estou lendo Bíblia aqui, queridos. Aí no versículo de número 1 até o 7, esse Pazur, quando ouve aquilo que Jeremias estava profetizando, manda prender Jeremias, coloca um cepo, não sei, talvez uma cangaia, alguma coisa assim, na nossa linguagem de hoje. Eu sei que ele ficou e foi humilhado ali, humilharam um profeta, misericórdia. E ele se entristeceu, meu irmão, como talvez eu e você tenha se entristecido.
Versículos de número 14, 15, 16, 17 até o 18, Jeremias vai falar: maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Jeremias 20, verso 14. Versículo 15 de Jeremias 20. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Jeremias se lamentando. Domingo passado agora nós estávamos ministrando pela manhã e falávamos da história de Jó. Jó também, por conta da opressão, da luta, das perseguições, Jó faz essa mesma declaração que Jeremias está fazendo aqui. Capítulo 3 de Jó, Jeremias amaldiçoou o seu dia. Não é fácil, eu sei que não é fácil, meu irmão. Você pregar o evangelho, você falar a verdade, você não medir distância para falar aquilo que Deus mandou. Poderia citar aqui o profeta Micaías. Eita, meu Deus. Poderia citar aqui o profeta João Batista. João vinha dizendo, meu irmão, raça de víbora, direitar os vossos caminhos, pecadores, arrependei-vos. Deus mandava, João entregava. Tinha negócio de ouvir o que o povo estava dizendo, não. Ser influenciado pelo povo, não. Deus falava. Por isso que o profeta ele tem que ter uma vida de consagração, meu irmão. Jejum, oração, leitura da Bíblia, porque Deus colocou sobre os ombros. A Jeremias sentindo o peso. Versículo 17. Por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Isso aqui é Jeremias questionando porque ele estava passando perseguição dos algozes, dos inimigos, daqueles que não querem ouvir, comichão no ouvido. Paulo diz que nesses dias alguns amontoarão para si os mestres, segundo as suas concupiscências, para ouvir só aquilo que ele acha conveniente. Comichão no ouvido para não ouvir a verdade. 1 de Timóteo capítulo 4, capítulo 3, Paulo vai falar isso. Está acontecendo hoje, nesse tempo. Aí Jeremias entristecido com Deus, começa a lamentar, a amaldiçoar o seu dia, o ventre de sua mãe. Versículo 18. Porque saí da madre para haver trabalho e tristeza e para que se consumam os meus dias na confusão. Perceba que Jeremias pregava e havia escassez, celeuma, uma confusão, meu irmão. Deus enviou o profeta para chacoalhar, meu irmão. É assim, meu irmão. Quando Paulo mais Silas chega ali na cidade de Atenas, pai, capítulo 17, ali no Areópago, quando Paulo está na sua viagem, uma das suas viagens missionárias, no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo todo dia ia para a sinagoga para debater, meu irmão, com os filósofos, com os epicureus, com ali, Atos capítulo 17, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, e Paulo, como tinha costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Paulo pregando ali no Areópago. Versículo 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui também. Perceba a palavra alvoroçado, irmão.
Quando o profeta chega com a palavra, meu irmão, ele vai pregar para alvoroçar, para revolucionar a cidade. É o que está escrito em Atos. Os discípulos, Paulo e Silas, missionários, vieram pregando a palavra, meu irmão. Aonde chegar a luz, as trevas vão se incomodar, profeta. Não se incomode não. Quando Deus te der uma palavra direcionada, você foi incumbido de ouvir a Deus e entregar ao povo. Cada um fique na posição que foi chamado. Deus te constituiu como profeta. Permaneça. Ainda que você chore, se lamente, como Ezequiel se lamentou. Tem uma história sobre Ezequiel. Deus faz com que Ezequiel fique 390 dias deitado de um lado, em simbologia representativa aos pecados de Israel, mas 40 dias deitado do outro lado, representando as transgressões e o pecado de Judá. Que fardo, meu irmão, é fardo de profeta. Mas louvado seja Deus, porque a recompensa, aleluia, eu creio, meu irmão. Já vou finalizar, para não ser muito enfadonho aos irmãos, mas eu creio que o recado de Deus foi dado. Louvar a Deus pela vida de minha irmã Rita, tá aí, fielmente aí, assistindo esse vídeo. Compartilhe, minha irmã. Joga aí na sua rede social, para quem gosta de Bíblia. Eu vou baixar esse áudio e vou jogar no meu canal do YouTube. Me ajude aí na propagação do Evangelho. Para finalizarmos, Jeremias 25. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. E no ano 4 de Joaquim, capítulo 23, perdão, estou lendo errado. Capítulo 23, eu encerro aqui. Nós falávamos, o texto base foi Efésios 4:11. A Bíblia fala dos ministérios, dos 5 ministérios, fazendo uma recapitulação aqui rápida. Apóstolo, evangelista, profetas, pastores, doutores ou mestres em algumas traduções. Nós aprofundamos mais, falamos mais detalhadamente sobre a questão do pastoreio e agora estamos falando sobre o profeta. Os 2 tópicos, os 2 ministérios que nós enfatizamos mais. E eu vou finalizar aqui, retornando cá para os pastores. Versículo 23 de Jeremias, capítulo 23 de Jeremias, a partir do versículo 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Perceba, meu irmão, a gravidade do que vai acontecer com pastores relapsos, negligentes, enganadores, usurpadores, sugadores de ovelhas. Versículo 3, Jeremias 23, capítulo 23, versículo 3. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Glória a Deus. Deus está de olho. Eu disse aqui, eu não vim aqui trazer sermão, nem pregar mensagem de exortação e disciplina. Eu vim trazer a mensagem de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Capítulo 3 de Jeremias, verso 15. E vos darei pastores, homens segundo o meu coração, que vos ensinem com ciência e sabedoria. Existem homens que Deus chamou para pastorear, que são homens fiéis, íntegros, probos, honestos. E eu louvo a Deus pela vida do meu sacerdote, pastor Isaac. Não sei se ele vai ouvir. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela vida dele, ele sabe disso.
da minha pastora, meu pastor Gilberto, da minha pastora Aurelina, meu pastor Orlando, pastor profeta, meu líder, que me discipulou, que me ensinou os primeiros passos no Evangelho. Homem de Deus, eu louvo a Deus. Homens íntegros, preocupados com a obra de Deus. Agora é a palavra de Deus quem diz, ó, Jeremias 23, que existem pastores que estão sendo influenciados pela pressão do povo, comem na mão das ovelhas, quando deveriam ser o contrário. É o pastor que tem que direcionar o povo. É o pastor que tem que exortar o povo. Não é o povo pressionar o pastor para o pastor fazer aquilo que o povo quer, não. Tem membro aí que pastor tem medo de exortar. Mas está repreendido nesta manhã em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a vida dos homens de Deus, verdadeiros homens de Deus. E ai de quem se levantar. A Bíblia diz que Miriam e Arão pagaram preço em Números 12, porque falaram que não tinham propriedade para falar do homem de Deus chamado Moisés. Miriam ficou leprosa. Escute você, ovelha. Se algo chegar até você, você assistir até o final, que tem agredido, que tem humilhado, que tem falado do seu pastor, cuidado! Eu sou profeta para dizer nessa manhã, segundo essa palavra, cuidado para não ficar igual a Miriam. Arão não foi exortado na hora, no ato. Deus chamou os três para fora da nuvem. Números capítulo 3, e disse a eles, eu falo com meu servo Moisés boca a boca. Por que vocês estão falando de meu servo? Por que vocês estão falando de meu servo Moisés? Se tem profeta entre vocês, foi eu quem instituí. É eu quem falo com ele boca a boca. Não fale de Moisés. E Arão ficou leprosa 7 dias no arraial. Paralisou a caminhada do povo. Por causa da língua. Tem crente, ó, linguareiro, linguarudo. Quando morrer, a língua vai numa jamanta, num caminhão, e o corpo vai no caixão, porque fala demais. E quer falar de quem não tem propriedade para falar, quer falar de homem de Deus. Cuidado, cuidado, cuidado. Até aqui me ajudou o Senhor, irmão Gabriel, evangelista. Deus seja louvado pela vida de cada um, que Deus vai colocar de junto aí, ou à frente desse áudio, que vai assistir essa mensagem até o final. Para quem gosta de Bíblia, Deus tem me chamado para come deste rolo do livro que eu te dou. Essa palavra não é minha, essa palavra é dele. Eu sou apenas um veículo, eu sou apenas um utensílio, eu sou apenas um instrumento. Que Deus os abençoe poderosamente. Eu encerro abençoando a sua casa, sua família, seus sonhos, seus propósitos, os intentos da sua alma e do seu coração. E eu digo com propriedade, Deus está no comando de tudo sempre. Fica na paz, forte abraço.